Bom, eu sou uma paulistana típica e sempre estudei em escola pública, porque na época que eu estudava nas escolas elas eram muito boas. Não fui muito ligada a questões ambientais, até que na minha adolescência eu comecei a ler umas publicações que saíam sobre fauna africana, fiquei apaixonada. E quando eu fui escolher o curso que eu ia fazer, eu fui por eliminatória, né? Eu não queria medicina, eu não queria engenharia, não queria matemática, não queria isso, não queria aquilo, e eu cheguei na biologia. E aí minha mãe ficou muito contente, porque ela achava que biologia era uma coisa muito legal, ela gostava de plantas, achava que eu ia me tornar uma botânica, e não me tornei, mas foi assim que eu me tornei bióloga. Sabemos que o percurso acadêmico é extenso e cheio de altos e baixos, principalmente para uma mulher, o que torna o processo mais ainda indissociável da vida pessoal. Portanto, como foi entrar nesse meio e também como foi escolher qual área você iria se especializar? Eu tive muita sorte de ter uma professora que me orientou na iniciação científica, que me incentivou bastante, a professora Liliana Forneres, e ela que me apresentou o meu orientador de mestrado. Eu comecei a fazer um mestrado na Unicamp sobre alimentação de aves, comportamento de alimentação de sanhaços, e foi muito importante essa minha entrada no mestrado na Unicamp. Mas no meio do caminho, a vida pessoal ela chega e eu fiquei grávida, eu namorava com o Dalton, e com isso eu saí de Campinas, fui morar em São Paulo, continuei o meu mestrado com aves, eu fazia observações no Clube Pinheiros e no Zoológico de São Paulo, mas aí eu fiquei grávida de novo no curso de campo, aqui em Ribeirão Preto, e quando eu precisei passar a fazer minhas observações no Museu de Zoologia, o diretor do museu na época, o Dr. Paulo Vanzolini, ele era brigado com o meu orientador e não permitiu que eu entrasse no museu para fazer as observações da coleção. Nessa época, o meu marido fazia pós-graduação professor Papávaro, que trabalha com moscas, e ele disse que ele poderia me orientar se eu mudasse de área. E foi assim que eu continuei na zoologia, mas eu saí das aves e passei para os insetos. Nosso projeto tem um grande carinho com a coleção que a professora Vera construiu e deixou na nossa universidade. Mesmo depois de tanto tempo, nós ainda mantemos em nossa memória suas marcas. Por isso, gostaríamos de saber mais sobre como foi a sua trajetória na Unesp de Assis. A Unesp de Assis para mim foi muito importante, foi o meu primeiro emprego, foi um lugar muito especial, porque eram vários professores jovens que nunca haviam trabalhado em outro lugar antes, brigando bastante para criar um curso novo num campus com uma outra mentalidade, e todos nós nos dedicávamos bastante. Então foi um lugar em que eu aprendi muito, eu aprendi a ser professora ali, eu aprendi a ser pesquisadora, a fazer extensão universitária. Então era um campus pequeno em que eu conhecia todo mundo, né? Eu conhecia o pessoal da marcenaria, o pessoal da jardinagem que me traziam os bichos, eu conhecia o pessoal da parte administrativa. Então foi muito interessante e é um lugar pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Como é a vida de uma pesquisadora mulher? Como foi ser pesquisadora no Projeto Biota? As mulheres sempre têm que enfrentar problemas extras além dos homens. Então eu sempre falo que eu tive muita sorte, porque eu tive os problemas que as mulheres têm de cuidar da família, se preocupar com quem vão ficar as crianças quando eu viajar, né, alguma coisa assim. Mas eu nunca tive assédio, né? Eu nunca sofri assédio, ninguém partiu para cima de mim, alguma coisa assim. Eu acho que eu sou um pouco brava, e ninguém chegava perto, e quando algum homem fazia alguma piadinha assim meio sem graça, eu já sou muito rápida, né? Eu já respondia na lata, na altura, dava aquela cortada e a coisa parava por aí. Então eu tive muita sorte nesse sentido.
mas tinha as dificuldades inerentes a ser mulher, que em geral os homens não têm. E fazer parte do Biota foi muito importante, porque foi uma possibilidade de trabalhar com outros pesquisadores, de estar dentro de um projeto grande. Eu era apenas uma professora pesquisadora associada, mas eu pude ter bolsa, o meu laboratório cresceu bastante com esse projeto, né? Agora, sabendo um pouco da sua trajetória, o que você pensa sobre a extensão da universidade? Todos deveriam se envolver nesse tipo de atividade? Para mim, a extensão universitária é algo sensacional. Eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer, e eu acho que é uma forma da universidade retribuir para a sociedade aquilo que ela recebe em forma de suporte financeiro e espaço para trabalhar. Eu acho que todos deveriam passar por alguma experiência de extensão universitária, embora eu não considere que ela seja para todos, né? Porque vai depender um pouco de características pessoais. A pessoa tem que gostar de fazer isso, tem que se dispor a ouvir as pessoas, a ouvir a população, se colocar de igual para igual, aprender, né? E nem sempre as pessoas estão nessa posição, né? Depois de uma vida agitada, como foi parar de dar aula e se aposentar? Quais outros interesses que você percebeu depois disso? Foi uma decisão pensada, eu me preparei com um pouco mais de ano para fazer isso. Quis fazer isso ainda com bastante tempo de vida útil como pessoa, né? Não aos 80, alguma coisa assim, ser expulsa, né? Naquela aposentadoria compulsória. O que eu acho que mais senti foi a parte de parar de dar aula, porque era uma coisa que eu gostava bastante, me identificava muito com o ensino, gosto de procurar coisas diferentes para fazer. E depois que eu parei, eu fui procurar outras coisas para fazer, então eu fui aprofundar na culinária, que era uma coisa que eu já gostava de fazer. Fui aprender a cuidar das plantas, não virei uma botânica, mas virei uma jardineira, acho que minha mãe ficaria feliz com isso. E também fui desenvolver uma questão muito interessante, que é de um outro tipo de escrita, que não é escrita acadêmica, que é o que se chama hoje escrita de si, escrita afetuosa, que é um aspecto muito interessante. Para finalizar, gostaríamos de saber o que a professora vê como contribuição de seu trabalho para a ciência e qual foi o seu papel como educadora. A contribuição para a ciência, cada pessoa que trabalha num país tão diverso como o Brasil e tão pouco conhecido na sua biodiversidade, mesmo que seja uma contribuição pequena, ela é importante. E a minha contribuição vai nesse sentido, de ter trabalhado com 2 grupos de moscas que são pouco conhecidas, mas têm um papel ecológico interessante. Consegui publicar um estudo que eu acho que ajuda as gerações futuras de estudiosos. Então isso para mim foi bastante satisfatório, né? E como educadora eu fico muito feliz de ver vários dos meus ex-alunos sendo elogiados como professores, e eles falam que eu os inspirei de alguma forma, então eu me sinto mais feliz ainda por saber que a minha atuação como professora ajudou outras pessoas a se tornarem também educadores. Agora, uma mensagem para as mulheres que querem seguir na ciência pela professora Vera. Eu diria que elas não devem desistir nunca, elas devem saber que nós temos qualidades femininas de acolhimento, de conseguir passar por situações difíceis e também sermos multitarefa, então a gente não deve se deixar abater, não devemos nos importar com coisas que nos falem que sejam machistas, que tentem nos colocar para baixo, e devemos nos unir, porque essa rede de apoio feminino é muito importante, mas também a gente deve perceber que os homens, eles podem ser parceiros, grandes parceiros, eles não são competidores, né? E a gente deve tentar buscar essa igualdade de condições de trabalho.
Eu queria fazer um agradecimento especial para o Felipe e para a Luana, que me convidaram, os meninos do projeto Bicho Folha, que me convidaram para fazer essa participação dessa entrevista e dizer que eu sou muito grata também a vocês. Fico muito feliz de saber que vocês estão cuidando da pequena coleção de insetos que eu deixei aí. Fico mais feliz de saber que ela está sendo bastante utilizada. Obrigada. Muito bom. Dá um tchauzinho pro pessoal. Quantas mulheres cientistas você poderia me citar exatamente agora? E quantas delas são brasileiras? O quadro Mulheres na Ciência existe para dar visibilidade para a ciência nacional feita por mulheres. Sabemos da diferença que existe entre as oportunidades de gênero e estamos aqui para incentivar que exista mais meninas e mulheres na carreira científica. E quanto a você? Continue aqui para conhecer o trabalho dessas brilhantes mulheres e apoiar também. No quadro de hoje, nós tivemos alguém muito importante para o nosso projeto, a professora doutora Vera Cristina Silva. Você gostou desse novo formato? Comenta aqui embaixo novas sugestões ou pesquisadoras que você gostaria de ver por aqui. Nos vemos em breve.